O sol da Galileia era forte naquele dia, mas Bartolomeu, conhecido por todos como Natanael, não sentia o calor. Sentado sob a sombra acolhedora de uma figueira, seus pensamentos vagavam, imersos em uma inquietude que o acompanhava há tempos. A vida simples e tranquila em Caná não parecia preencher o vazio em seu peito. Ele tinha fé, é claro, mas havia algo faltando, algo que ele não sabia nomear. Foi quando ouviu passos rápidos se aproximando. Olhou para trás e viu Felipe, seu amigo de longa data, com um brilho nos olhos e um sorriso contagiante. Natanael, chamou Felipe ansioso. Eu encontrei o Messias. Ele é Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael ergueu uma sobrancelha, claramente cético. De Nazaré? Perguntou, com um tom de dúvida. Pode algo bom vir de lá? Felipe sorriu, impassível à dúvida de seu amigo. Venha e veja por si mesmo. O convite de Felipe era simples, mas carregava consigo uma promessa de algo que Natanael não podia ignorar. Intrigado, ele se levantou, decidido a acompanhar o amigo. Talvez, apenas talvez, esta fosse a resposta para o vazio que ele carregava dentro de si. Quando chegaram a Jesus, o olhar do mestre encontrou o de Natanael. Jesus sorriu e disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael, surpreso, perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. As palavras de Jesus penetraram no coração de Natanael de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sentiu algo se mover dentro de si, uma sensação de ser visto de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, exclamou Natanael sem conseguir conter a emoção. Jesus, com um sorriso enigmático, respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. Foi naquele momento, sob o céu da Galileia, que o coração de Natanael começou a ser transformado. Ele ainda não compreendia totalmente o que aquilo significava, mas sabia que algo poderoso estava começando a acontecer. O Messias não era apenas uma figura distante ou um conceito abstrato. Ele estava diante dele, e sua vida jamais seria a mesma. O caminho de Natanael com Jesus estava apenas começando, e mesmo sem saber, ele estava prestes a embarcar na maior jornada de sua vida. Depois daquele encontro com Jesus, algo dentro de Natanael começou a mudar. Ele se sentia inquieto, como se as palavras do mestre tivessem tocado uma corda dentro de sua alma, fazendo-a vibrar de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. No entanto, a dúvida ainda o acompanhava, como uma sombra persistente. Como poderia um homem comum, vindo de Nazaré, ser o Messias prometido? Natanael tinha ouvido falar dos sinais que Jesus havia feito, mas ele não podia ignorar o fato de que algo tão grandioso precisava de mais do que apenas palavras. Ele precisava de algo mais, algo que o convencesse de forma absoluta. Nos dias que se seguiram, Natanael continuou com sua rotina em Caná, mas sua mente estava longe, sempre voltando ao encontro com Jesus. Ele se pegava pensando nas palavras de Felipe, que lhe falara com tanto entusiasmo, e nas palavras do próprio Jesus, que o havia olhado de uma maneira que o fez sentir-se visto, compreendido. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo sobrenatural estava começando a acontecer. Em uma tarde quente, enquanto caminhava pelas ruas da aldeia, Natanael foi abordado por um homem desconhecido, de olhos penetrantes e presença calma. O homem falou com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Eu sou João, o Batista. Fui enviado para preparar o caminho do Senhor. O nome João Batista ressoou na mente de Natanael como uma flecha. Ele já tinha ouvido falar de João, o homem que pregava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. João, que batizava as multidões no Rio Jordão, dizendo que um maior que ele viria, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas, como o próprio Natanael, muitos estavam céticos. Afinal, os fariseus e os mestres da lei ainda não haviam reconhecido João como algo mais do que um pregador excêntrico. Eu venho em nome daquele que é mais poderoso do que eu, continuou João, e eu vi, com meus próprios olhos, o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. Ele é o escolhido, o Cordeiro de Deus. Aquelas palavras atingiram Natanael com a força de um trovão. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquela revelação.
A dúvida, que havia sido uma constante em sua vida, agora começava a ser substituída por uma sensação de clareza. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas seu coração pulsava com uma nova esperança. Ele tinha testemunhado algo grandioso em Jesus, e agora o próprio João, uma figura de autoridade espiritual, estava afirmando o mesmo. Como posso saber se ele é o Messias? Natanael perguntou, ainda com a mente cheia de questionamentos. João olhou diretamente em seus olhos, como se visse a luta interna que ele enfrentava. Acredite no que está escrito. O Messias viria para libertar e restaurar o povo de Israel. Ele trará um novo reino, um reino de justiça e paz. Aquelas palavras continuaram ressoando na mente de Natanael enquanto ele retornava à sua casa. Ele não sabia exatamente como, mas ele sentia que estava sendo guiado por algo maior. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria a história de Israel para sempre. E talvez ele fosse chamado para fazer parte disso. Mas, ao mesmo tempo, o medo e a dúvida ainda estavam presentes, sussurrando em sua mente. Será que você é digno disso? Será que você é digno de acreditar? Ao chegar em sua casa, Natanael sentou-se, profundamente imerso em pensamentos. Ele olhou para o céu estrelado acima de sua cabeça, o mesmo céu sob o qual ele havia orado tantas vezes, mas nunca com uma sensação tão intensa de que Deus estava realmente ouvindo. A fé de Natanael estava prestes a ser testada de maneiras que ele jamais imaginara. Ele sabia que não poderia mais ignorar o chamado. Algo estava prestes a mudar dentro dele, e talvez dentro de toda a sua nação. No dia seguinte, Natanael tomou uma decisão. Ele iria até Jesus novamente. Dessa vez, ele buscaria não apenas palavras de conforto ou de convencimento, mas uma confirmação direta de que Jesus realmente era o Messias prometido. Ele sabia que precisava dar um passo de fé, mesmo com todas as dúvidas que ainda rondavam seu coração. Quando chegou à margem do Rio Jordão, viu Jesus à distância. Ele estava ali conversando com algumas pessoas, mas havia algo no modo como ele estava. Não havia pressa, não havia preocupação. Havia uma paz inabalável, uma presença que atraía, mas que também desafiava. Natanael se aproximou de Jesus, seu coração acelerado, suas mãos suadas. Ele olhou para o mestre e finalmente falou: Rabi, tu és realmente o Messias. Jesus olhou para ele com um sorriso gentil, mas profundo. Você crê porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas muito maiores do que estas. Naquele momento, Natanael não teve mais dúvidas. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que aquele homem de Nazaré era o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele se ajoelhou diante de Jesus, não como um homem comum diante de um mestre, mas como um filho diante de seu Salvador. O peso de sua alma foi aliviado, a dúvida foi dissipando-se, e a fé começou a florescer como uma árvore robusta em seu coração. Com lágrimas nos olhos, Natanael ouviu as palavras de Jesus que continuaram a ecoar em sua mente. Você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E naquele momento, algo extraordinário começou a acontecer. A jornada de Natanael estava apenas começando, mas ele sabia que já não seria mais o mesmo. O caminho da fé tinha se aberto diante dele, e ele não poderia mais voltar atrás. Nos dias que se seguiram ao encontro com Jesus, Natanael, agora completamente convencido de que ele era o Messias prometido, começou a percorrer um caminho de fé que o levaria a lugares que ele nunca imaginara. Ainda assim, a jornada não foi simples. Como muitos outros, Natanael experimentou momentos de profunda dúvida, e sua fé foi testada de maneiras que ele não poderia prever. O confronto com a realidade das tribulações humanas e o mistério divino começaram a mexer com seu coração e sua mente. Embora ele soubesse que Jesus era o Salvador, Natanael não podia evitar a sensação de que algo faltava. Em um mundo cheio de sofrimento e incertezas, como poderia a presença de um homem simples de Nazaré trazer verdadeira libertação? O reino de Deus ainda parecia distante, e por mais que sentisse a paz e o poder de Jesus, havia momentos em que ele questionava a profundidade e a extensão da missão de Jesus. Foi durante um de seus primeiros dias com os discípulos de Jesus, em uma pequena aldeia nas margens do mar da Galileia, que o primeiro grande milagre aconteceu. Natanael estava ao lado de Filipe e outros discípulos, observando enquanto Jesus e seus seguidores
se preparavam para participar de uma festa de casamento. O clima era alegre, a festa estava cheia de música e danças, mas logo uma preocupação surgiu. O vinho havia acabado. As palavras de Jesus causaram um certo desconcerto entre os discípulos. Encham as talhas de água, ele disse, apontando para as grandes ânforas que guardavam a água para a purificação cerimonial. Natanael observava em silêncio enquanto os servos, ainda sem entender o que estava acontecendo, obedeciam ao comando de Jesus. Ele não sabia o que esperar, mas ao ver a expressão calma de Jesus, algo em seu interior o impelia a confiar. A água foi derramada nas talhas, e quando foi levado o primeiro copo, para surpresa de todos, a água se transformou em vinho. Não apenas qualquer vinho, mas o melhor vinho da festa, superando até mesmo o vinho servido no início da celebração. Este é um sinal, disse Jesus a seus discípulos, enquanto observavam atônitos. O reino de Deus está entre vocês. Natanael sentiu uma mistura de maravilha e humildade. Ele não podia negar que, ao ver aquele milagre, algo profundo tocou seu coração. Ele já acreditava em Jesus, mas o que acabara de testemunhar era algo além de seu entendimento. A dúvida que ainda existia em sua mente começou a se dissipar, e a verdade de quem Jesus era começou a se enraizar ainda mais profundamente em sua alma. Ele compreendeu que, para muitos, aquele milagre seria apenas o começo de uma série de sinais que levariam ao cumprimento das promessas de Deus. O que Natanael não sabia era que a sua própria jornada de fé seria marcada por mais milagres, desafios e momentos de dúvidas. Ele passaria por situações difíceis, nas quais sua confiança em Jesus seria testada até o limite, mas ele também aprenderia passo a passo que a verdadeira fé não estava nas respostas fáceis ou nas soluções rápidas, mas na confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parecia incerto. Nas semanas seguintes, enquanto viajava com Jesus, Natanael testemunhou mais milagres, curas, libertações e até mesmo a ressurreição de mortos. Cada um desses milagres lhe dava um vislumbre mais claro da autoridade e do poder de Jesus. No entanto, por mais que ele estivesse sendo moldado e transformado, algo dentro dele ainda não estava completamente resolvido. Ele ainda enfrentava os dilemas da fé e da razão, da dúvida e da crença. E, com o tempo, seu coração começava a se abrir mais para o mistério de quem Jesus realmente era. A tentação de ver o Messias como um líder político, alguém que viria para libertar o povo judeu da opressão romana, era forte. Porém, Jesus estava revelando que o seu reino não era deste mundo. O que ele oferecia não era apenas uma libertação temporária das circunstâncias terrenas, mas uma transformação interior profunda que prepararia os corações de seus seguidores para a vida eterna com Deus. Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava com Jesus e outros discípulos, Natanael finalmente tomou uma decisão importante. Ele se aproximou de Jesus, sentindo uma necessidade urgente de saber mais, de entender o plano de Deus para sua vida. Com coragem, ele fez uma pergunta direta, que refletia a luta interna que ele havia enfrentado desde o primeiro dia que conhecera o Mestre. Senhor, nós sabemos que tu és o Messias, mas por que os outros não te reconhecem? Por que, mesmo diante de tantos sinais, muitos continuam a duvidar de ti? Jesus olhou para Natanael com uma expressão cheia de sabedoria, mas também de compaixão. Ele sabia que Natanael estava buscando mais do que uma simples resposta. Ele queria entender o propósito de tudo o que estava acontecendo. Jesus respondeu: Bem-aventurados aqueles que crerem sem ver. O reino de Deus é revelado de maneira misteriosa, e nem todos estão prontos para aceitá-lo. Mas aqueles que tiverem fé, mesmo sem ver, receberão a plenitude da minha presença. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Natanael. Ele sabia que a fé não se baseava apenas em milagres ou em sinais visíveis. Ela se baseava em algo mais profundo, em um relacionamento com o Criador, algo que não podia ser medido pelas circunstâncias externas, mas que transcendia tudo o que ele conhecia. Naquele momento, Natanael fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele continuaria a caminhar com Jesus, não apenas pelos milagres, mas pela verdade que começava a entender em sua alma. O caminho seria longo, cheio de incertezas e desafios, mas ele sabia que a presença de Jesus faria tudo valer a pena. À medida que o sol se punha no horizonte,
Com as sombras da tarde cobrindo o caminho, Natanael sentiu uma paz inexplicável. Ele estava no início de uma jornada que o levaria a lugares mais profundos de fé, e ele sabia que não importava o que acontecesse, ele não estaria sozinho. A jornada de Natanael com Jesus estava apenas começando, mas a estrada à frente não seria fácil. Apesar dos milagres que ele testemunhara e da profunda fé que começava a tomar raiz em seu coração, ele ainda se via diante de desafios e provações que testariam os limites da sua confiança em Deus. As multidões estavam crescendo. O Messias estava sendo cada vez mais seguido, mas com essa popularidade crescente, surgiam também tensões. Os fariseus e líderes religiosos estavam começando a se preocupar com o movimento, e as ameaças de oposição começaram a surgir. A tensão estava no ar, e Natanael sentia isso com intensidade. Ele sabia que a missão de Jesus, a verdadeira missão, iria confrontar diretamente as estruturas de poder e as falsas esperanças do povo. A verdadeira libertação que Jesus oferecia não era a libertação política que muitos esperavam, mas uma transformação espiritual mais profunda. Em um dia quente de verão, enquanto caminhava com os discípulos, Jesus os conduziu a um campo onde todos sentaram para descansar. Natanael, ainda imerso nas suas reflexões, olhou para Jesus, que parecia sempre sereno e calmo, mas hoje havia algo diferente no olhar de Cristo. Seus olhos estavam fixos à distância, como se visse algo além da multidão que o cercava. Foi então que Jesus se dirigiu a Natanael e aos outros discípulos. Se vocês querem seguir-me, devem estar dispostos a carregar a sua cruz. O reino de Deus não é apenas glória e maravilhas, mas também sacrifício e provação. Quem deseja seguir-me deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Aquelas palavras de Jesus soaram como um golpe profundo no coração de Natanael. Ele não esperava ouvir algo tão pesado. Ele sabia que o mestre não estava falando apenas em sentido figurado, pois o tom grave de sua voz deixava claro que algo maior estava por vir. Jesus não estava oferecendo um caminho fácil. A cada dia, a oposição aumentava, e os discípulos começaram a se perguntar se estavam prontos para o que estava por vir. Nas semanas seguintes, as palavras de Jesus sobre sacrifício e entrega se tornaram ainda mais claras para Natanael. Ele via seus companheiros de fé cada vez mais inseguros, cada vez mais conscientes do peso da missão que haviam escolhido. Mas, enquanto os outros começavam a questionar, algo dentro de Natanael se firmou. Ele sabia que Jesus era a verdade, e que essa verdade, embora difícil de seguir, era a única que realmente poderia trazer redenção. Mas ele também sabia que isso não seria sem dor. Em um momento de quietude, longe da multidão, Natanael se afastou para orar. Ele se ajoelhou diante de Deus, sentindo um peso em seu peito. Ele sabia que a prova da fé estava chegando e ele temia não ser forte o suficiente para suportá-la. As palavras de Jesus sobre a cruz, sobre negar a si mesmo, ecoavam em sua mente. Será que ele realmente seria capaz de sacrificar tudo pelo reino de Deus? Será que sua fé era forte o suficiente? Enquanto orava, uma sensação de paz começou a envolver seu coração. Ele sentia a presença de Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Deus estava ouvindo suas orações. Ele não estava sozinho. E naquele momento, Natanael tomou uma decisão. Ele se levantou decidido. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas ele estava pronto para seguir Jesus, não apenas nos milagres, mas também nas provações. O próximo grande teste veio em um dia inesperado, quando Jesus revelou aos seus discípulos que a hora da sua grande provação estava próxima. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim e que o caminho da cruz era inevitável. Ao ouvir isso, Natanael sentiu uma onda de medo invadir seu peito. Como poderia ele, tão fraco, enfrentar o que estava por vir? Jesus, percebendo as ansiedades de seus discípulos, falou-lhes com firmeza: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar. Natanael ouviu aquelas palavras com um misto de alívio e tristeza. Jesus estava preparando um lugar para ele, mas isso significava que sua partida estava iminente. A promessa de um futuro seguro na casa de Deus acalmava seu espírito, mas o medo do que estava por vir ainda era palpável.
O medo de perder Jesus, de não ser capaz de enfrentar os desafios que se aproximavam, consumia-o. A caminhada de Natanael com Jesus estava levando-o por um caminho de fé mais profunda, onde ele teria de enfrentar suas próprias fraquezas e dúvidas. Mas, mesmo diante do medo, ele sabia que a verdadeira força não vinha de si mesmo, mas da confiança em Cristo, que jamais os abandonaria. A cruz estava diante dele, e ele sabia que essa seria a maior prova de sua fé. Mas no fundo de seu ser, uma certeza começou a crescer. Através da cruz, viria a verdadeira vitória, a redenção que ele e todos os outros precisavam. O caminho de Natanael com Jesus estava longe de ser fácil, mas ele sabia que em cada passo de sacrifício e dor, Jesus estaria com ele, e que no final, o reino de Deus se revelaria em toda a sua glória. Os dias que se seguiram ao discurso de Jesus sobre a cruz foram marcados por uma crescente tensão. Natanael e os outros discípulos estavam profundamente conscientes de que a missão de Jesus estava se aproximando de seu fim, mas ninguém podia prever a intensidade das provações que estavam por vir. Embora Jesus continuasse a ensinar e a realizar milagres, uma sombra de incerteza pairava sobre os corações dos discípulos, uma sensação de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Em uma noite, após uma refeição silenciosa, Jesus levou seus discípulos para o jardim do Getsêmani, um lugar de oração onde ele muitas vezes se retirava para buscar a presença de Deus. O ar estava pesado com a expectativa. Jesus parecia mais cansado do que nunca, e quando começou a orar, sua alma estava visivelmente angustiada. Ele pediu a seus discípulos que vigiassem e orassem com ele, mas, ao invés disso, Natanael e os outros caíram no sono, exaustos e imersos em suas próprias preocupações. Jesus, no entanto, orava com intensidade, e suas palavras ecoavam em cada canto do jardim. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Natanael, ao acordar com o som da voz de Jesus, olhou para o mestre e viu o sofrimento em seu rosto, algo que ele nunca havia presenciado. O peso do mundo parecia estar sobre os ombros de Jesus. Ele, que antes havia mostrado uma força inabalável, agora parecia completamente vulnerável, como um cordeiro prestes a ser sacrificado. O medo de Natanael se intensificou e ele se perguntou: por que Jesus teria de sofrer dessa maneira? Mas Jesus, ainda com os olhos fixos no céu, continuou a orar, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Os discípulos, ainda atordoados pelo cansaço e pela crescente tensão, não entenderam a profundidade do que estava acontecendo. A dor de Jesus era palpável, e Natanael sentiu em seu peito uma dor que não sabia explicar, uma dor de impotência, de não poder fazer nada para aliviar o sofrimento do mestre. Ele não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria não só a sua vida, mas a vida de toda a humanidade. Foi então que, no silêncio do jardim, os soldados chegaram. Guiados por Judas, que se aproximou de Jesus com um beijo traiçoeiro, a multidão de homens armados cercou o mestre. O som dos passos pesados e o brilho das lâminas cortaram o ar tranquilo da noite. Natanael, estupefato e confuso, viu Judas entregar Jesus e, num impulso, perguntou: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Jesus olhou para ele com uma tristeza profunda, mas também com uma paz que parecia impossível diante daquela situação. Natanael, disse Jesus, não tema. Este é o caminho que o Pai preparou para mim. Eu não vim para ser servido, mas para servir. O cálice que me é dado beber, devo beber. É necessário. Com a voz trêmula, Natanael olhou para os outros discípulos, que também estavam em choque, e sentiu um vazio no peito. Eles haviam sido chamados para seguir Jesus, mas agora, naquele momento de traição, parecia que tudo havia sido em vão. As palavras de Jesus sobre a cruz, sobre o sacrifício, estavam prestes a se tornar realidade diante de seus olhos. Eles estavam prestes a perder o homem que havia transformado suas vidas, o homem em quem colocaram toda a sua fé. A cena que se seguiu foi um turbilhão de emoções e ações rápidas. Jesus foi preso, os discípulos fugiram, e Natanael, com o coração em pedaços, correu, perdido em meio à escuridão. A figura do Messias, tão próxima, agora estava sendo levada para enfrentar a morte. Cada passo que ele dava parecia afastá-lo mais e mais de sua esperança.
Na madrugada seguinte, Natanael ouviu os rumores de que Jesus estava sendo julgado, levado perante os líderes religiosos e finalmente entregue ao governador romano Pilatos. O som das multidões gritando "Crucifica-o" ainda ecoava em sua mente, e ele não podia entender o que estava acontecendo. Como podia a salvação vir através de uma morte tão cruel e humilhante? Como poderia o Messias ser derrotado de tal forma? Naquela manhã, Natanael decidiu ir até o lugar da crucificação. Seu coração estava pesado, o medo e a tristeza o consumiam, mas ele sabia que precisava ver, precisava entender. Quando chegou ao local, viu Jesus, o Mestre, pregado na cruz, sua carne rasgada e seu corpo exausto, suspenso entre o céu e a terra. O sofrimento que Jesus estava passando era indescritível, e Natanael, com lágrimas nos olhos, mal podia suportar a dor de ver o homem que ele havia seguido com tanto amor, agora sendo despido de sua dignidade humana de forma tão brutal. E foi ali, no auge do sofrimento, que Jesus, com uma força surpreendente, olhou para o céu e com sua última força clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ao ouvir aquelas palavras, algo dentro de Natanael se quebrou. Ele finalmente entendeu. Jesus não estava morrendo em vão. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava pagando o preço pelo pecado da humanidade. A cruz não era um sinal de derrota, mas de vitória. A vitória sobre a morte e o pecado. O sacrifício de Jesus seria a chave para a salvação. Naquele momento, o céu se cobriu de trevas e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O peso da redenção estava sendo consumado diante dos olhos de todos. E Natanael, ainda em choque, se ajoelhou, sentindo a presença de Deus de uma maneira profunda e transformadora. Ele agora entendia o que Jesus queria dizer. A cruz era a verdadeira vitória, a verdadeira libertação. O caminho da fé de Natanael estava se completando. Ele ainda teria muito a aprender, mas aquele momento de transformação, aquele ato de amor incondicional, seria o marco de sua vida. Ele não poderia mais voltar atrás. Ele sabia que Jesus, o Messias, havia vencido. Os dias após a crucificação de Jesus foram os mais sombrios que Natanael já havia vivido. A tristeza envolvia seu coração como uma névoa espessa e impenetrável, e as palavras de Jesus sobre a cruz ainda ecoavam em sua mente, mas sem a clareza que ele agora entendia. Ele tinha presenciado a morte do Mestre, e com isso, uma parte de si parecia ter morrido também. Ele se perguntava como a esperança poderia surgir de um evento tão devastador. O Messias estava morto. O reino de Deus parecia distante, como uma promessa vazia. Na manhã seguinte à crucificação, as ruas estavam vazias e as casas fechadas. A tristeza pairava sobre toda a cidade e o silêncio era ensurdecedor. Natanael, de coração pesado, vagava pelas ruas de Jerusalém sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ele havia sido chamado a seguir Jesus, mas agora, com a morte do Mestre, ele sentia-se perdido, sem direção. Foi então que, em uma dessas caminhadas silenciosas, ele encontrou Filipe. Seu amigo parecia tão perdido quanto ele, os olhos marejados, a expressão vazia. Eles não disseram uma palavra, apenas caminharam juntos, lado a lado, na quietude da manhã. Era como se o mundo tivesse parado de girar e os discípulos estavam simplesmente esperando, aguardando alguma palavra de consolo, alguma luz na escuridão. Eu não sei o que fazer, Natanael, disse Filipe, a voz quebrando a calma. O que fazemos agora? Como seguimos sem ele? Natanael, com a mente em turbilhão, não soubera como responder. Não havia palavras que pudessem aliviar o peso da perda. Eles caminhavam sem rumo, os olhos fixos no chão, até que o sol começou a se pôr atrás das colinas. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Maria Madalena, com os olhos cheios de lágrimas, aproximou-se rapidamente deles. Ele não está mais no túmulo, exclamou ela com a voz quase inaudível. O corpo de Jesus sumiu, eles o levaram, e eu não sei onde colocaram. Por um momento, Natanael pensou que ela estivesse delirando, que a dor de perder Jesus a estivesse levando a acreditar em algo impossível. Mas quando ela os guiou até o sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado, o que ela disse era verdade. O túmulo estava vazio. A cena era desoladora. As pedras haviam sido removidas
e o que restava era apenas o silêncio e o vazio. O corpo de Jesus não estava mais ali, e o coração de Natanael foi tomado por um turbilhão de sentimentos. Incredulidade, esperança, medo. Onde estava Jesus? O que tudo isso significava? Eles correram para contar aos outros discípulos, mas ao chegar ao local, encontraram o mesmo vazio, o mesmo mistério. O corpo de Jesus havia desaparecido. Mas o que isso significava? Para onde ele tinha ido? O que aconteceria agora? Naquele momento, enquanto Natanael e os discípulos estavam atônitos e perplexos, algo mudou no coração de Natanael. Ele sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A dor da perda de Jesus ainda estava presente, mas havia também uma sensação de expectativa, uma sensação de que talvez isso não fosse o fim. Talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo ainda maior. E foi quando, no terceiro dia, após a morte de Jesus, enquanto os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos judeus, que uma presença invadiu o lugar. Jesus apareceu diante deles de pé, com um olhar sereno, mas cheio de poder. Paz seja convosco, ele disse, e seus discípulos incrédulos ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Natanael, com os olhos arregalados de surpresa e reverência, viu o Mestre ressuscitado diante dele, vivo, perfeito e cheio de glória. A dor da perda, a escuridão da crucificação, tudo parecia dissipar-se instantaneamente diante daquele milagre. Jesus não havia sido derrotado pela morte, ele havia vencido a morte. E com isso, a promessa de redenção e vida eterna estava finalmente cumprida. Como é possível? Murmurou Natanael, as palavras mal saindo de sua boca. Jesus olhou para ele, sorrindo com uma compaixão imensa. Você crê porque me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquelas palavras de Jesus penetraram o coração de Natanael de uma maneira profunda. Ele entendeu então que a verdadeira fé não dependia apenas de ver com os olhos, mas de crer no que não podia ser visto, no que estava além da compreensão humana. Nos dias que seguiram, os discípulos estavam em êxtase. Jesus apareceu várias vezes, ensinando e revelando o significado da sua ressurreição, mostrando a eles que seu sacrifício tinha sido necessário para a salvação de todos. Ele os instruiu a espalhar a boa nova, a levar o evangelho de salvação ao mundo inteiro. A fé de Natanael, que havia sido abalada pela dor da morte de Jesus, agora estava mais firme do que nunca. Ele havia visto o Mestre ressuscitado, e isso mudou tudo. A morte não era o fim. A ressurreição não apenas confirmou que Jesus era o Messias, mas também que ele era o Filho de Deus, com poder sobre a vida e a morte. Com isso, Natanael compreendeu que sua jornada com Jesus estava longe de terminar. O Messias estava vivo, e a missão de espalhar sua palavra e seu amor agora era mais urgente do que nunca. Ele não mais tinha dúvidas. A esperança havia renascido em seu coração, e ele estava pronto para seguir Jesus, não apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de sofrimento. O reino de Deus agora estava mais próximo do que ele jamais imaginou. Após a ressurreição de Jesus, a vida de Natanael se transformou completamente. O homem que antes caminhava em dúvida e desesperança, agora caminhava com um fogo ardente em seu coração. A missão de Jesus estava sendo revelada de uma forma que ele nunca imaginou. O Messias não era apenas um rei terreno, mas o Salvador eterno, cuja morte e ressurreição garantiram a salvação de toda a humanidade. As palavras de Jesus estavam se tornando claras, e com cada aparição do Mestre ressuscitado, Natanael se sentia mais preparado para a missão que estava diante dele. Jesus, após mostrar aos discípulos que estava vivo e ensinar-lhes sobre o reino de Deus, os reuniu em uma montanha, onde ele lhes deu a última grande comissão. Olhando para cada um de seus discípulos, ele disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As palavras de Jesus tocaram profundamente o coração de Natanael. Ele sabia que agora tinha um papel a desempenhar. Não era apenas um seguidor, mas um mensageiro da esperança e da redenção. O trabalho de espalhar a boa nova de Jesus,
de levar o Evangelho a todas as nações, estava em suas mãos e nas mãos de todos os discípulos. A missão estava clara: fazer discípulos, batizar e ensinar, compartilhando o amor de Cristo com o mundo inteiro. Enquanto os discípulos se dispersavam para cumprir a missão dada por Jesus, Natanael se sentiu mais forte do que nunca. Ele sabia que o mundo à sua volta ainda estava imerso em escuridão, em pecado e dor, mas também sabia que havia algo maior do que tudo isso. Ele sabia que, através do sacrifício de Jesus, a redenção estava ao alcance de todos. Em suas viagens, Natanael pregava o Evangelho, curava os enfermos, libertava os cativos e testemunhava sobre o poder de Deus. Ele sabia que a missão não seria fácil. Ele enfrentaria perseguições, dificuldades e até mesmo rejeição. Mas a verdade de Cristo queimava em seu coração e o impulsionava a continuar. Ele não tinha mais medo da dor ou da morte, pois sabia que, em Cristo, a vitória já estava garantida. Em uma das muitas aldeias onde Natanael passou, ele encontrou um homem que estava perdido, vivendo em trevas espirituais e físicas. O homem estava cego e sua alma estava cheia de desesperança. Quando Natanael se aproximou dele, o homem olhou para ele com os olhos vazios e perguntou: "Quem pode me curar? Estou perdido e sem esperança." Natanael, sentindo a compaixão de Cristo por aquele homem, colocou as mãos sobre seus olhos e orou, pedindo a Jesus que curasse aquele homem. E assim como Jesus havia curado os cegos durante seu ministério, o homem foi curado instantaneamente. Ele começou a ver e, ao olhar para Natanael, disse: "Agora vejo. Eu estava cego, mas agora vejo a luz." Natanael, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Você não vê apenas com seus olhos, mas com sua alma. Cristo é a verdadeira luz, e ele veio para iluminar as trevas do mundo." A transformação daquele homem foi apenas um reflexo do trabalho que Natanael sabia que ainda precisava fazer. Cada alma resgatada, cada vida transformada, era um testemunho da realidade do Reino de Deus. E ele sabia que sua missão ainda estava longe de ser cumprida. Durante os anos seguintes, Natanael seguiu os passos de Jesus, levando a mensagem do Evangelho a muitas terras, atravessando fronteiras e enfrentando grandes dificuldades. A missão era árdua, mas a chama da fé nunca se apagava em seu coração. Ele sabia que não estava sozinho. Jesus estava com ele, assim como havia prometido. No fim de sua jornada terrena, Natanael, agora um homem de grande sabedoria e experiência, refletia sobre tudo o que havia vivido. Ele havia visto o Messias caminhado com ele, testemunhado sua morte e ressurreição, e agora estava espalhando sua palavra com coragem e fé. Ele sabia que sua vida tinha um propósito claro: levar a luz de Cristo a todos, não importando o custo. E assim, quando os anos se passaram e o momento final de sua missão chegou, Natanael se encontrou novamente com Jesus, mas desta vez em espírito, no reino eterno que o Mestre havia preparado. Ele havia cumprido a missão que Jesus lhe confiara, e em seu coração, ele sabia que a verdadeira vitória não estava nas realizações terrenas, mas na glória eterna que o aguardava. O caminho de Natanael não foi fácil, mas foi uma jornada de transformação, fé e redenção. Ele viu o Messias, seguiu suas palavras e, ao longo de sua vida, espalhou o amor de Cristo para o mundo inteiro. Sua história, como a de todos os discípulos, é um testemunho de que, com fé em Cristo, mesmo as maiores dificuldades podem ser superadas, que a promessa de vida eterna se torna uma realidade. E assim, a jornada de Natanael chegou ao fim, mas o legado de sua fé e missão vive até hoje, através das palavras e das ações daqueles que, como ele, decidiram seguir a Cristo, espalhando sua luz e amor para todos. Com a missão dada por Jesus ainda viva em seu coração, Natanael continuou sua jornada, levando a palavra do Mestre para as diversas cidades e regiões. As palavras de Cristo sobre o reino de Deus ecoavam cada vez mais forte em sua mente, e o desejo de ver a humanidade transformada pela graça de Deus crescia dia após dia. No entanto, ele sabia que a missão ainda não estava completamente cumprida. O próprio Jesus havia dito que, após sua ascensão, o Espírito Santo seria enviado para guiar os discípulos e fortalecer sua missão. Era uma promessa que, por um tempo, Natanael não compreendeu totalmente, mas agora ele sentia que o momento estava chegando. Em Jerusalém, após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram no
cenáculo como Jesus havia ordenado, aguardando a promessa do Espírito. O ar estava carregado de expectativa e silêncio. Os discípulos, agora mais unidos do que nunca, aguardavam ansiosamente o que viria a seguir. Durante esses dias de oração e espera, Natanael sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Eles haviam sido escolhidos para algo muito maior, algo que transcendia qualquer sonho ou expectativa humana. Na manhã do Pentecostes, tudo mudou. O vento que vinha do céu, como o som de um grande vendaval, encheu a casa onde estavam reunidos. De repente, línguas de fogo se espalharam sobre cada um deles, e todos foram preenchidos com o Espírito Santo. A transformação foi imediata e profunda. O medo, que por tanto tempo os havia aprisionado, desapareceu, substituído por uma ousadia imensa. Eles estavam prontos para anunciar ao mundo a boa nova, a salvação em Cristo, com a força e o poder que antes não possuíam. Natanael, como os outros discípulos, foi tomado por uma paz indescritível. Ele sentia uma presença que transcendeu tudo o que já havia vivido, uma força divina que agora habitava em seu interior. O Espírito Santo não era apenas uma promessa, era uma realidade viva e palpável. Ele sentiu-se transformado, como se a presença de Deus estivesse diretamente dentro de seu ser. Ele não precisava mais confiar em sua própria força ou sabedoria. O Espírito guiaria seus passos, e ele tinha confiança de que seria capacitado para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com o Espírito Santo em seu coração, Natanael começou a pregar com uma autoridade que nunca havia experimentado. As palavras saíam de sua boca com uma clareza e poder sobrenaturais. Ele falava com um fervor que incendiava os corações daqueles que o ouviam. E muitas pessoas começaram a se converter ao cristianismo, atraídas pela mensagem de redenção e amor incondicional que ele compartilhava. O reino de Deus não era mais uma ideia distante, mas uma realidade que estava sendo vivida por todos aqueles que aceitavam Jesus como Senhor. Em uma das cidades por onde passou, Natanael pregou para uma grande multidão, explicando o significado da morte e ressurreição de Jesus e como todos, independentemente de seu passado, podiam ser perdoados e transformados. Quando ele terminou de falar, um homem com o rosto marcado pela dor e pelo arrependimento se aproximou. Ele havia sido um perseguidor dos cristãos, mas a mensagem de Natanael havia tocado seu coração de uma forma que ele nunca imaginara. Com lágrimas nos olhos, ele caiu aos pés de Natanael pedindo perdão por seus pecados. "Eu não sou digno", disse o homem, sua voz quebrada. "Mas por favor me ensine como posso ser salvo." Natanael olhou para ele com compaixão. "Não somos dignos por nós mesmos", respondeu ele, "mas por Cristo que nos dá graça. O Espírito de Deus é quem nos transforma, não por mérito, mas por seu imenso amor." Com essas palavras, Natanael orou por ele, e o homem, com o coração contrito, aceitou Cristo como seu Salvador. Aquele foi um momento decisivo, um reflexo claro de como a mensagem de Jesus estava quebrando barreiras, alcançando até mesmo os mais endurecidos corações. Nos dias seguintes, a missão de Natanael foi marcada por muitos outros milagres e conversões. Ele não era mais um homem comum, mas um porta-voz do reino de Deus, capacitado pelo Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Em cada cidade onde pregava, o Espírito de Deus se manifestava de maneiras poderosas, curando os enfermos, libertando os cativos e dando esperança aos desesperançados. Enquanto via o impacto de sua pregação crescer, Natanael sentia-se mais próximo de Jesus do que nunca. Ele compreendia agora o verdadeiro propósito de sua vida: anunciar o Evangelho do Reino de Deus até os confins da terra. Embora soubesse que a jornada seria árdua, que enfrentaria perseguições e dificuldades, ele tinha uma confiança inabalável. O Espírito Santo estava com ele, e isso era suficiente. O espírito de ousadia e coragem não vinha de suas próprias forças, mas da presença de Deus em sua vida. O mesmo Espírito que havia ressuscitado Jesus agora habitava nos corações de todos os discípulos, e juntos eles estavam preparados para transformar o mundo. E assim, com uma fé renovada e com o Espírito Santo como guia, Natanael continuou sua missão, espalhando a palavra de Jesus por onde passava, sabendo que a obra do reino estava apenas começando. A jornada de Natanael
não foi marcada apenas por milagres e conquistas, mas também por adversidades, perseguições e momentos de extrema dificuldade. A mensagem que ele e os outros discípulos estavam proclamando estava incomodando os poderes estabelecidos. Os líderes religiosos judeus, que viam o cristianismo como uma ameaça à sua autoridade, começaram a perseguir aqueles que seguiam a Cristo com mais fervor. Aqueles que haviam sido testemunhas do poder de Deus agora enfrentavam a animosidade e a hostilidade de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos, que viam a fé em Jesus como uma heresia. Em uma das viagens de Natanael, ele se encontrou em uma cidade onde a resistência ao Evangelho estava em seu auge. Ele e outros cristãos haviam sido chamados a prestar contas diante do conselho local, uma assembleia de líderes religiosos e autoridades civis. Os olhos dos perseguidores estavam fixos sobre eles, prontos para acusá-los e destruí-los. Diante da acusação de blasfêmia, Natanael se manteve firme, como sempre fizera, mas algo estava diferente. O Espírito Santo que habitava nele lhe dava uma coragem sobrenatural. Quando foi sua vez de falar, ele levantou a cabeça com confiança e, olhando para os rostos desafiadores à sua frente, falou: "É verdade que nós seguimos um homem chamado Jesus, o Nazareno, que foi crucificado pelos mesmos que hoje nos acusam, mas ele ressuscitou dos mortos, e por seu nome temos vida. O que eu vos digo é que a morte não tem mais poder sobre nós, pois Cristo venceu a morte. Ele é o Filho de Deus, e nele encontramos a verdadeira redenção." As palavras de Natanael não foram bem recebidas como ele esperava. Muitos começaram a gritar, a acusá-lo de loucura. Contudo, mesmo diante do caos e da ira das autoridades, Natanael sentiu uma paz que transcendia o medo. Ele sabia que estava cumprindo sua missão. Eles poderiam até tentar calá-lo, mas a verdade de Cristo era mais forte do que qualquer perseguição. O que aconteceu naquele dia foi apenas o começo de uma série de perseguições que se seguiram. Natanael e os outros discípulos viajaram por muitos lugares, pregando, curando e libertando as pessoas, mas sempre com a sombra da perseguição à espreita. Em uma das cidades, ele e outros foram aprisionados, e Natanael foi açoitado severamente por sua fé. Mas ao contrário do que muitos poderiam esperar, ele não se queixou. Ele sabia que as feridas que recebia eram um reflexo daquilo que Cristo havia sofrido por ele. Ele se sentia honrado em sofrer por causa do nome de Jesus. Enquanto estava preso, Natanael passou horas em oração e reflexão. Ele sentia a dor física, mas algo muito mais profundo o sustentava: o amor de Cristo. Ele lembrava-se das palavras que Jesus havia dito: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Para Natanael, a cruz de Cristo não era apenas um símbolo de sofrimento, mas um símbolo de vitória. Através da cruz, ele sabia que o pecado e a morte haviam sido derrotados. Em um momento de solidão, enquanto estava encarcerado, Natanael recebeu a visita de um anjo, que o confortou e o encorajou a continuar. "Não tema, Natanael", disse o anjo. "O Senhor está com você. Sua missão ainda não terminou. Você irá pregar em outras nações, e muitos virão ao Senhor por meio de suas palavras." Essas palavras reacenderam a chama de Natanael. Ele sabia que a perseguição era uma parte inevitável da missão, mas também sabia que o Espírito de Deus o capacitaria a perseverar. Quando finalmente foi libertado, ele voltou a pregar com ainda mais fervor, guiado pela certeza de que o reino de Deus estava em expansão, apesar de todas as dificuldades. Mas a perseguição não cessou. Em uma cidade distante, Natanael foi novamente preso, desta vez com mais violência. No entanto, mesmo em face de possíveis sentenças de morte, ele permaneceu fiel. Durante seu julgamento, ele teve a oportunidade de falar sobre Cristo diante de governantes e autoridades, e suas palavras tocaram alguns corações, embora outros o desprezassem. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a semente do Evangelho havia sido plantada. À medida que a perseguição aumentava, Natanael se tornava mais firme em sua fé. Ele sabia que, embora sua vida terrena estivesse chegando ao fim, ele ainda tinha um papel a desempenhar. Ele ainda tinha a missão de anunciar a palavra de Deus, mesmo que fosse nas circunstâncias mais sombrias. Ele também sabia que sua recompensa não estava nesta vida, mas na vida eterna que Jesus prometeu
aos que o seguissem até o fim. O exemplo de fé e perseverança de Natanael se espalhou por toda a igreja primitiva, e ele se tornou uma figura inspiradora para muitos cristãos. Ele ensinou que, mesmo nas adversidades mais difíceis, o amor e o poder de Deus são mais fortes. Ele havia caminhado com Jesus, visto sua ressurreição, e agora enfrentava a perseguição com a mesma coragem, porque sabia que a verdade de Cristo não poderia ser destruída. Na última prisão de Natanael, quando ele foi finalmente condenado à morte, ele enfrentou sua sentença com a paz que só vem do Senhor. Ele sabia que sua missão havia sido cumprida e que sua fé o levaria ao encontro de Cristo. Quando ele fechou os olhos pela última vez, ele sabia que havia dado tudo pela causa de Cristo. Sua vida foi uma vida de sacrifício, mas também uma vida de vitória. E assim Natanael, o discípulo fiel, concluiu sua jornada na terra, mas sua história e exemplo viveriam para sempre, inspirando gerações a seguir a Cristo com coragem, fé e perseverança, sabendo que mesmo diante das maiores adversidades, o reino de Deus nunca falhará. A morte de Natanael foi sentida profundamente por todos os cristãos que haviam sido tocados por sua mensagem de fé e coragem. Sua vida, marcada por desafios, milagres e sacrifícios, não foi em vão. Ele, que havia sido um homem simples, de fé sincera, agora se tornava um símbolo de perseverança para todos os seguidores de Cristo. Embora Natanael tivesse sido chamado para sua recompensa eterna, seu legado perdurou por gerações. Sua mensagem de redenção, de fé inabalável e de coragem diante da perseguição continuou a ressoar em cada cidade que ele havia visitado, em cada palavra que ele havia pregado, em cada alma que ele havia tocado com o Evangelho de Jesus. Os discípulos, que agora se espalhavam por todo o mundo conhecido, seguiram seu exemplo, mantendo a chama da fé acesa, mesmo nos momentos de adversidade. E enquanto o cristianismo se expandia, os ensinos de Natanael permaneciam vivos nos corações daqueles que haviam sido discípulos dele e daqueles que ouviram suas palavras, mesmo depois de sua morte. Com o tempo, as cartas e ensinamentos de Natanael foram preservados, e suas palavras passaram a ser transmitidas nas comunidades cristãs, como um testemunho vivo do poder de Deus e do compromisso de seguir a Cristo até o fim. As comunidades onde ele havia pregado floresceram, e muitas se tornaram centros de fé, locais onde a palavra de Jesus era vivida com a mesma paixão e compromisso que Natanael demonstrou durante sua jornada. O nome de Natanael, embora não tenha sido tão amplamente conhecido como o de Pedro ou Paulo, foi reverenciado em muitas partes do mundo cristão. Igrejas e grupos de cristãos em diversas regiões deram homenagem ao discípulo fiel, que seguiu o exemplo de Cristo em sua vida e morte. Natanael tornou-se um símbolo do cristão fiel, alguém que não temia a morte, porque sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Em cada cidade que Natanael havia visitado, os cristãos se reuniam para compartilhar histórias de sua vida, relembrando seus sacrifícios e sua incansável missão de espalhar o Evangelho. Ele, que havia sido testemunha da ressurreição de Jesus, agora se tornava uma testemunha viva da transformação que Jesus traz para aqueles que o seguem fielmente. O poder do Espírito Santo, que Natanael recebeu no Pentecostes, também continuou a ser um elemento central na vida de cada cristão que o seguiu. Como ele, todos os seguidores de Cristo agora tinham a autoridade de pregar, curar e libertar em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito. E assim, o legado de Natanael não era apenas o de um homem que pregou, mas o de um homem que capacitou outros a viver a mesma missão com poder e autoridade. À medida que o cristianismo crescia e se espalhava pelo Império Romano, o exemplo de Natanael se tornou um modelo de fé verdadeira e perseverança. Ele havia seguido Jesus até o fim, não importando as dificuldades, e através de sua vida, muitos viram o que significava ser um verdadeiro discípulo. A história de Natanael, embora cheia de provações, também era uma história de vitória. Sua vida testificava que a verdadeira força e paz não vem das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável em Cristo. O legado de Natanael, o discípulo fiel, ainda hoje inspira cristãos em todo o mundo a viver com fé, coragem e a certeza de que, por mais difícil que seja a jornada, a vitória final é nossa em Cristo. E assim,
o eco da sua fé. Suas palavras e sua missão continuam a ser ouvidos, passando de geração em geração, até os dias de hoje. O legado de Natanael vive, não apenas nos relatos de sua vida, mas na vida de cada cristão que segue os passos de Cristo com a mesma dedicação e coragem com que ele o fez. O reino de Deus, que Natanael tão corajosamente proclamou, continua a se expandir, e a semente plantada por ele em sua jornada missionária continua a frutificar, um testemunho eterno do poder de Deus na vida de seus discípulos. E assim, Natanael encontrou seu descanso final, mas sua missão não terminou. Ela continua viva em todos aqueles que, inspirados por sua fé, continuam a caminhar no caminho de Cristo, espalhando seu amor e sua verdade por toda a terra. O cristianismo que Natanael ajudou a estabelecer se espalhou por todo o mundo conhecido, e com isso, a missão que ele começou, sustentada pela fé e poder do Espírito Santo, continuava a florescer. As sementes plantadas por ele em sua vida de testemunho e perseverança estavam agora dando frutos em terras distantes, em lugares onde a palavra de Cristo ainda não havia chegado, em corações que antes estavam fechados à mensagem da salvação. À medida que os anos passaram e as gerações se sucederam, a história de Natanael, assim como a de outros discípulos, continuou a ser lembrada. Suas viagens missionárias, suas pregações cheias de paixão, suas batalhas contra a perseguição e, finalmente, seu sacrifício de vida eram contadas em cada reunião de oração, em cada celebração do corpo de Cristo. Ele se tornou mais do que um nome na história. Ele se tornou um modelo de fé verdadeira, de quem não temia o sofrimento, mas aceitava-o por amor ao Senhor. Porém, o impacto de Natanael não se limitou apenas ao seu tempo. Seus ensinamentos, gravados em corações e ações, continuaram a ecoar por gerações, e sua própria vida, que havia sido uma peregrinação constante de fé, lembrava a todos que o verdadeiro cristianismo não era apenas um caminho de palavras, mas de ação. Ele não apenas acreditava, mas vivia a fé. Na sua última época, quando os apóstolos já não estavam mais entre os primeiros cristãos, a igreja enfrentava novas ameaças. Outros impostores começaram a surgir, tentando desvirtuar os ensinamentos de Cristo e manipular os seguidores de Jesus para suas próprias agendas. Mas mesmo diante de tais desafios, a verdade do Evangelho, firmada na experiência dos primeiros discípulos, prevaleceu. Em uma última visão de esperança, Natanael havia compartilhado com seus seguidores antes de sua morte as palavras de Jesus sobre o seu retorno. A promessa de que Jesus voltaria para buscar aqueles que o seguiram para estabelecer seu reino eterno era algo que sempre mantivera a fé de Natanael viva. Ele sabia que sua missão tinha um propósito mais profundo: preparar os corações dos homens e mulheres para a vinda do Senhor. Um retorno que não seria apenas um julgamento, mas a vitória final sobre a morte, o pecado e a dor. Jesus havia prometido aos discípulos: "Eu vou e preparo um lugar para vocês. Se eu for e preparar um lugar, voltarei para levar vocês para comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam." João 14:3. Natanael sempre se agarrou a essas palavras. Elas eram a esperança que não falhava, a certeza de que o sofrimento da jornada era apenas temporário e que a eternidade com Cristo seria o destino final. Quando ele se despediu de seus seguidores, agora espalhados pelo mundo, suas últimas palavras foram sobre isso, a promessa do retorno de Cristo. Ele os exortou a permanecerem firmes na fé, a continuarem a missão e a jamais esquecerem a promessa feita pelo Senhor. Aguentem firmes, pois o Senhor não falha em sua palavra. O reino de Deus está próximo, e nós, com ele, reinaremos para sempre. Assim, mesmo após sua morte, a visão do retorno de Cristo alimentou as esperanças dos cristãos. Natanael, com sua vida e morte, mostrou que o caminho do discipulado não era fácil, mas que ele conduzia a um fim glorioso, onde todos estariam com Cristo em seu reino eterno. E enquanto o cristianismo continuava a crescer e espalhar-se por todo o mundo, os seguidores de Cristo aguardavam com ansiedade e fé o momento em que ele voltaria, conforme prometido. O legado de Natanael, como o de tantos outros apóstolos e mártires, foi uma chama acesa de esperança que ilumina a caminhada dos cristãos até o dia do retorno de Cristo. Esse legado de fé, esperança e perseverança perdurou.
O retorno do Senhor, aguardado com tanta expectativa por Natanael, continuava sendo o norte da igreja, guiando os fiéis em direção à eternidade. Enquanto esperavam, sabiam que, assim como Natanael, suas vidas também seriam um testemunho da promessa cumprida de Cristo. Ele voltaria para resgatar os seus. O cristianismo que Natanael ajudou a estabelecer e a espalhar se tornou uma força imensurável em todo o mundo. Sua mensagem, construída com o poder do Espírito Santo, não apenas resistiu às perseguições e desafios, mas floresceu com uma força impressionante, alcançando os corações de milhões de pessoas ao longo dos séculos. O exemplo de fé, coragem e perseverança de Natanael continuou a inspirar todos os cristãos que buscavam viver a verdade do Evangelho, independentemente das dificuldades que enfrentassem. A história de Natanael não era apenas uma história de sofrimento ou sacrifício, mas uma história de transformação e de vitória espiritual. Ele não havia apenas caminhado com Jesus, mas também experimentado a ressurreição e o poder do Espírito Santo de uma maneira que o tornava um farol de fé para todos que o seguiam. Suas palavras e ações, cheias da sabedoria adquirida através de sua jornada com Cristo, continuaram a ser transmitidas, seja por meio das histórias orais ou através das cartas e textos que seus discípulos escreviam. Embora Natanael já não estivesse fisicamente entre os cristãos, o legado de sua vida e sua missão continuaram a dar frutos. A igreja, agora espalhada por diversas partes do mundo, sempre olhou para seus primeiros discípulos como modelos de fé, sendo o exemplo de Natanael um dos mais poderosos. Durante anos, os cristãos viveram sob a promessa do retorno de Cristo, uma esperança que não se extinguiu com o passar do tempo. Na mente de muitos, o retorno de Jesus era a culminação de toda a história da salvação. Enquanto o mundo continuava a avançar e a sociedade humana se reorganizava, a igreja se preparava, esperando com confiança o dia em que o Senhor viria para finalmente estabelecer seu reino eterno. Os cristãos sabiam, no entanto, que até esse momento chegasse, eles teriam a responsabilidade de continuar a missão que Natanael, junto com os outros apóstolos, havia iniciado. Não seria mais uma missão pessoal, mas uma missão coletiva, uma missão que transcenderia gerações e se espalharia por continentes, culturas e idiomas. A tarefa de levar a mensagem de Jesus aos confins da terra ainda estava em andamento, e todos os discípulos, em todos os tempos e lugares, eram convocados a serem fiéis, assim como Natanael fora. Por mais que as circunstâncias mudassem, a missão de fazer discípulos, batizar e ensinar continuava sendo o propósito central da igreja. Era uma missão que não acabaria, enquanto o último homem ou mulher ainda não tivesse ouvido a boa nova da salvação. E enquanto os cristãos do mundo esperavam, as palavras de Natanael, gravadas nos corações de todos, continuavam a ressoar como um lembrete poderoso de que a jornada cristã não era fácil, mas era recompensada pela eternidade. Como ele, todos os cristãos são chamados a perseverar na fé, a lutar pelo reino de Deus, sabendo que a vitória final seria garantida pela fidelidade a Cristo. A morte de Natanael, assim como a de muitos outros seguidores de Jesus, não marcou o fim da história cristã, mas foi um marco que inaugurou uma nova era. Ele havia dado sua vida por Cristo, e agora essa semente estava frutificando em um mundo que aos poucos se voltava para a verdade do Evangelho. A igreja, mesmo nas adversidades e perseguições, continuaria a crescer em número e em profundidade espiritual. E finalmente, quando o Senhor voltasse, todos os que permaneceram fiéis como Natanael estariam com ele em seu glorioso reino, desfrutando da paz e da alegria eterna prometida a todos os que seguissem o caminho da fé. O fim da jornada de Natanael foi, de fato, apenas um novo começo, o começo da esperança eterna, da promessa de vida nova em Cristo. Ele havia cumprido sua missão na terra, mas seu legado viveria para sempre, impulsionando gerações a seguir o exemplo de fidelidade, coragem e amor sacrificial por Cristo e sua missão. A jornada de Natanael, que começou sob a sombra da dúvida, foi transformada em uma história de fé, de entrega, de milagres e de vitória. O reino de Deus, que ele proclamou com tanto fervor, agora se expandia através de seus seguidores, com a mesma ousadia e esperança que ele demonstrou durante sua vida. E assim, a História de Natanael não é apenas a história de um homem,
mas a história de todos os cristãos, que com fé, coragem e perseverança continuam a caminhar no caminho da verdade, sabendo que no fim o reino de Deus será estabelecido e todos que permanecerem fiéis estarão com ele para sempre. Enquanto a história de Natanael continuava a ecoar através das gerações, o Evangelho de Jesus, a mensagem da cruz e da ressurreição, se espalhava como uma chama incansável. O sofrimento, as dificuldades e as perseguições que ele e os outros discípulos haviam enfrentado eram agora apenas memórias, mas a verdade que eles haviam proclamado permaneceu viva em cada coração que se abriu para a palavra de Cristo. As palavras de Jesus, dadas a Natanael e seus irmãos, continuavam a ressoar em todo o mundo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ele disse, e essa missão não havia cessado. Mesmo com a morte de muitos apóstolos, a igreja não foi destruída, ela foi fortalecida. Cada geração de cristãos, alimentada pelas histórias dos apóstolos e pela inspiração do Espírito Santo, continuava o trabalho iniciado há tanto tempo. E assim, ao longo do tempo, o cristianismo se espalhou, cruzando fronteiras, chegando a terras distantes, conquistando corações em lugares inesperados. O trabalho que Natanael começou, incansável e fiel ao chamado de Cristo, floresceu em toda a terra. As colheitas espirituais, as almas resgatadas, as vidas transformadas foram a recompensa da missão que começou em um pequeno grupo de seguidores em Jerusalém. Muitos já haviam dado a vida pela causa, como Natanael, mas sua vida não fora em vão. Sua perseverança não apenas plantou sementes de fé, mas as regou com o sangue de sua própria devoção. Enquanto o tempo avançava, uma geração após a outra continuava a proclamar a mensagem de Cristo, mas o trabalho não estava completo. Cada geração de cristãos continuava a missão com a mesma fé, a mesma coragem e o mesmo amor pela verdade de Cristo. Eles sabiam que o retorno do Senhor estava ainda por vir, mas enquanto ele não voltasse, eles continuariam a pregar, a ensinar e a amar, assim como Natanael fez, até os confins da terra. Nos últimos dias da história humana, quando o Senhor voltar, haverá uma grande colheita final. Aqueles que seguiram o exemplo de Natanael, que correram a corrida com fé e perseverança, serão reunidos no reino eterno. O que começou como um pequeno grupo de discípulos que enfrentaram perseguições e sofrimentos, será um exército de santos que irão se reunir com Cristo na eternidade. Assim, a jornada de Natanael, a história de um homem fiel que seguiu Jesus até o fim, se tornou parte da grande história de redenção. Sua vida, suas palavras, suas ações, seu exemplo, continuam a inspirar os cristãos de todas as épocas. Ele não é apenas um nome nas Escrituras, mas um símbolo da verdadeira fé, uma fé que ultrapassa o sofrimento, a dúvida, a perseguição, uma fé que é construída na rocha da promessa de Cristo. E no final, quando todos os discípulos de Cristo, aqueles que permaneceram fiéis, se reunirem no céu, ouvirão as palavras de Jesus. Bem-aventurados os que são fiéis até o fim, pois eles herdarão o reino de Deus. E entre eles estará Natanael, que assim como todos os outros, viu o Senhor face a face e recebeu a recompensa eterna por sua fidelidade. Essa é a promessa da colheita final, a promessa de redenção que começou com os apóstolos e continua a se expandir até os últimos dias da história humana. A fé de Natanael, assim como a de todos os cristãos que caminharam com Cristo, será honrada e celebrada por toda a eternidade. E ao olhar para o futuro, para a grande colheita, sabemos que a missão que começou com um pequeno grupo de seguidores se espalhará pelo mundo até que todos, em cada nação, língua e povo, conheçam a verdade do Salvador, o Cristo vivo que veio para dar vida eterna. Os séculos passaram e a esperança cristã continuava a ser alimentada pela promessa do retorno de Cristo, o Rei que, um dia voltaria para estabelecer seu reino eterno. A história de Natanael e de todos os discípulos que seguiram Jesus com coragem e fidelidade se transformou em uma chama incandescente de fé e esperança para as gerações que se sucederam. Ele, assim como os outros apóstolos, plantou a semente da palavra de Deus, e essa semente, regada pelo sangue de mártires, floresceu e frutificou ao longo do tempo. A vida de Natanael foi um testemunho da verdade do Evangelho, e seu legado permanecia forte,
passando de geração a geração. Mas a jornada de Cristo não estava completa e o mundo aguardava com expectativa o cumprimento da maior promessa de todas, a volta de Jesus. A igreja, espalhada por todo o mundo, continuava sua missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos. A mensagem de salvação estava viva em cada coração que aceitava Cristo como Senhor e Salvador. Mas todos sabiam que, por mais que a igreja fosse a expressão viva do reino de Deus, o verdadeiro reino seria manifestado na volta de Cristo. A esperança do retorno de Jesus mantinha os cristãos firmes na fé, mesmo em meio às tribulações e dificuldades. O mundo ainda estava mergulhado em escuridão, e a luta contra o mal e o pecado continuava. Mas os cristãos acreditavam firmemente que, quando Cristo retornasse, tudo seria restaurado. O sofrimento, a dor, a morte e a injustiça seriam vencidos para sempre. O reino de Deus seria estabelecido e a paz de Cristo reinaria sobre toda a criação. Em cada geração, os cristãos continuaram a olhar para o céu com esperança, aguardando o momento em que os céus se abririam e o rei retornaria em glória. Natanael, em sua jornada de fé, sabia que a verdadeira promessa de Deus seria cumprida, e ele aguardava com a certeza de que o reino de Deus, o reino que ele proclamou com tanta coragem, seria finalmente revelado. E assim como todos os cristãos que partiram antes, Natanael, agora na presença de Cristo, vivia em uma espera expectante pelo retorno de seu Salvador. O rei que ele havia seguido, que ele havia servido e proclamado, voltaria para reivindicar seu reino. Ele sabia que o momento de triunfo estava próximo, e isso trazia-lhe uma paz que transcendia todo o sofrimento da vida terrena. Quando o Senhor voltar, será um dia de glória e de júbilo. Os céus serão rasgados e Jesus virá com poder e grande glória, acompanhado por legiões de anjos. Cada olho o verá e todo joelho se dobrará diante dele. A vitória final será consumada e os filhos de Deus serão reunidos para viver com ele para sempre, em sua presença no reino eterno. O retorno de Cristo não será apenas o fim das lutas e do sofrimento, mas o começo de uma nova era, uma era onde a justiça, a paz e o amor de Deus reinarão em toda a criação, e todos os que permaneceram fiéis como Natanael serão recompensados com a visão gloriosa do Rei, com a vida eterna na presença de Deus. O reino de Deus não é algo que se vê com os olhos humanos, mas é uma realidade espiritual que se manifesta no coração de todos os que creem. E no fim dos tempos, quando Cristo retornar, o reino de Deus será plenamente estabelecido, e todos os que o seguiram fielmente entrarão na sua alegria eterna. Assim, a história de Natanael e de todos os outros discípulos se torna parte de um grande pano de fundo divino. Eles seguiram Jesus até o fim, enfrentaram perseguições e sacrifícios, e agora estão com ele na glória. E todos aqueles que, ao longo dos séculos, tomaram a cruz e seguiram Cristo, aguardarão, com grande expectativa, o retorno do Rei. Quando Cristo voltar como prometido, ele reunirá todos os seus filhos, e será o grande triunfo da fé. Todos aqueles que seguiram o exemplo de Natanael, que tomaram a cruz e seguiram a Cristo até o fim, serão levados para a sua presença, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. O retorno de Cristo será o dia da vitória final, o dia em que todos os crentes de todas as nações, tribos e línguas estarão reunidos na presença de Deus, adorando-o eternamente. E, assim, a promessa feita por Jesus aos seus discípulos se cumprirá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. O último capítulo da jornada de Natanael e de todos os cristãos que ao longo dos séculos têm aguardado com fervor a promessa do retorno de Cristo, encontra sua culminação na visão gloriosa da Nova Jerusalém. A palavra de Deus se cumpre, e o reino de Deus é finalmente estabelecido, na terra como é no céu. O céu e a terra se unem em perfeita harmonia, e os salvos, aqueles que perseveraram na fé, são reunidos diante de Deus, vivendo na eternidade. O apóstolo João, em sua visão no livro de Apocalipse, descreve essa cena final de maneira indescritível. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Apocalipse 21:2. A Nova Jerusalém
A cidade de Deus é um lugar de paz, luz e glória, onde não há mais sofrimento, nem morte, nem dor. As ruas são de ouro puro, e a cidade é iluminada pela glória de Deus. E não haverá mais noite, e não terão necessidade de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22, 5. Os fiéis, os que seguiram a Cristo com o coração pleno de fé, como Natanael, são agora parte dessa visão eterna. A promessa feita por Jesus de que ele prepararia um lugar para seus seguidores é cumprida de forma gloriosa. Na Nova Jerusalém, os santos vivem em harmonia com Deus, adorando-o em seu trono e experimentando sua presença de maneira plena e eterna. Natanael, agora vivendo em plena comunhão com Cristo, experimenta a recompensa de sua jornada de fé. Ele não mais conhece a dor da perseguição, as lágrimas da separação ou a angústia da dúvida. Na Nova Jerusalém, ele vive em paz, em um estado de eterna adoração e alegria. Ele vê claramente a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado e entende, de maneira plena, o significado da ressurreição e da vida eterna. Ao seu lado estão os outros discípulos, os apóstolos, todos reunidos diante do trono de Deus, celebrando a vitória final. As nações e povos de todas as línguas estão representados, cada um com sua história de fé, todos unidos no amor eterno de Cristo. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade física, mas um símbolo do triunfo de Deus sobre o mal, da restauração de sua criação e da união eterna entre Deus e seu povo. É um lugar onde a presença de Deus é inebriante, onde a paz e a justiça reinam de maneira perfeita e onde os fiéis experimentam a plenitude do amor de Deus de uma maneira que nunca antes foi possível. Natanael, agora vendo a realidade do reino de Deus, pode finalmente descansar, sabendo que sua jornada, cheia de provações e desafios, levou-o à maior recompensa que um ser humano poderia alcançar: a presença eterna de Deus, na cidade gloriosa que ele preparou para os seus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Essas palavras se tornam uma realidade vivida por Natanael e por todos os que seguiram a Cristo, firmes na fé até o fim. E assim, a jornada de Natanael, que começou com dúvidas e incertezas, culmina na eternidade com Deus. O legado de sua fé, seu sacrifício, suas lutas e sua perseverança são agora um testemunho eterno da vitória de Cristo. Ele, como todos os santos, vive para sempre na presença do Senhor, e sua história se entrelaça com a história da Igreja triunfante, a Igreja que aguarda o retorno do Rei. A história de Natanael e a história de todos os cristãos termina não com a morte, mas com a vida eterna. O retorno de Cristo, a consumação do reino de Deus, é o grande fim de toda a história, o grande começo da eternidade, onde a verdade, a paz e a justiça de Deus reinarão para sempre. E assim os fiéis, como Natanael, continuarão a viver com Cristo para sempre, na Nova Jerusalém, na luz de sua glória, em um amor que nunca se extinguirá. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.